Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa segunda-feira a todos. Vamos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Vamos lá, vamos começar com Gotas de Paz. Vamos lá. Mensagem 222. Ser feliz enquanto é tempo. Se você quer ser feliz, ainda há tempo. Converse com alguém que espera ansioso, uma palavra amiga, um gesto de carinho. Dê a mão a um irmão que precisa de amparo. Dê ao pobre uma ajuda, com muita boa vontade. Visite um enfermo, sentirá muita paz em teu coração. Os doentes necessitam sentirem-se cuidados, amados. Eles se sentirão seu desvelo e darão, eles sentirão seu desvelo e darão sinais de recuperação. Agradeça aos idosos os conselhos que lhe dão. Tudo que querem é mostrar-nos o caminho do bem. Reze muito por você e por aqueles que não sabem orar. Eles desconhecem o poder da oração. Mostre o caminho. Auxilie as pessoas que trabalham por amor voluntárias. Você só terá méritos perante o Criador. Ele é amor. Quanto mais você fizer por aqueles que precisam de ti, por aqueles que a vida logrou, mais feliz você será. Tudo valerá a pena. Deus te recompensará. Bom, a mensagem, né, nada mais é do que o puro evangelho de Cristo, né? A gente fazer caridade. Então, aqui está dizendo que ainda há tempo para ser feliz, né? E a receita que Jesus nos ensinou aqui para ser feliz, né, é a prática da caridade. Mesmo que muitas vezes, né, o benefício talvez não chegue da forma que a gente quer nessa vida, né? Talvez chegue numa vida futura, numa vida, né, depois do nosso desencarne. Mas a partir do momento, né, que a gente começa a fazer o bem, a gente começa a fazer a diferença na vida de uma pessoa, a gente percebe que a gente começa a se tornar muito melhor dentro da gente, né? O nosso verdadeira felicidade está dentro da gente, dentro das nossas verdadeiras ações, e não aquilo que a gente vai conseguir de material na nossa vida, né? Porque tudo vai ficar aqui. Acho que é isso, né, Oswaldo? Mais uma vez chega algo com relação à caridade, né? Em relação a obras, a fazer alguma coisa, né? E ele já começa citando aqui, né, na pergunta de Paz, que a felicidade não está mesmo em coisas materiais, e sim no auxiliar, né? O nome é ser feliz enquanto é tempo, mas depois ele cita, né? Dê a mão para ajudar, ajude um pobre, visite um enfermo, né? Aceite os conselhos dos mais velhos e agradeça por esses conselhos, né? Orar por nós e pelos outros, né? Fazer a oração que nós fazemos por nós, mas fazer oração também para os outros, auxilie, né? E depois ele fala aqui, né? E você também falou, teremos méritos perante ao Criador. Eu acho que esse méritos perante ao Criador, acho que é o mais interessante, né? Porque às vezes nós, quando a vida não tá dando certo, quando a vida para nós, né, aparentemente dá tudo errado, né? A gente fica tentando buscar o porquê talvez isso esteja acontecendo, né? E é assim, claro, para quem é espírita e para quem não é espírita, buscando entender o que Deus, né? E aí a gente vai buscar naquele entendimento ainda de Moisés, o que é que Deus está nos castigando, né? Então a pessoa fica perguntando: o que eu fiz para merecer essa vida? Ou o que eu fiz para merecer o que está me acontecendo, né? O merecer aí é merecimento, né? Então eu estou recebendo alguma coisa de Deus ou não recebendo alguma coisa de Deus por algo que eu fiz. É mais ou menos o que a gente entende, é mais ou menos o que a gente quer, né? Assim, entender, mas a gente nunca entende, tipo, que eu devo alguma coisa para alguém, né? Eu acho que Deus está errando.
né? Porque eu fico tentando assim, o que que eu fiz? Mas eu tô na minha mente que eu não fiz nada. Mas se existe merecimento, por que que o meu merecimento não é para coisas boas? Né? Porque o meu merecimento é de passar por dificuldades. Então, ali tá, né? Méritos. Eu tenho que ter méritos para receber alguma coisa. A gente sempre cita, né? Eu falei assim, quando a gente era criança, para a gente ganhar presente, porque assim, eu falei já uma vez e vou repetir, a gente ganhava o básico do meu pai. E o básico era bastante. Né? Vamos tentar entender. A gente tem uma casa para morar, a gente tinha alimento na mesa, nunca faltou, graças a Deus, passamos por dificuldades, mas nunca faltou o alimento. Roupa, por mais simples que fossem, a gente tinha. Calçado não era o que tem hoje, o que se busca, os melhores, mas era um calçado. Eu podia ir e voltar, né, com o pé calçado, vamos dizer assim. E com relação a tudo isso a gente tinha. A gente não tinha mais, mas a gente tinha o suficiente. Porém, como todas as crianças, e esse é o ensinamento que a vida material nos dá, algumas pessoas ganhavam presentes, algumas crianças ganhavam presentes. Então, os pais que tinham mais condições davam presentes aos seus filhos. Nós, para ganharmos alguma coisa, né, do meu pai, nós tínhamos que fazer por merecer. Né? Então, falou assim, qual seria o merecimento para eu ganhar algo? Mas eu brinquei outro dia, né? O plus. O que a gente deveria fazer? Então, além de a gente ir para a escola, a gente ajudar no dia a dia em casa, né? Cada um tinha uma tarefa dentro de casa, a gente tinha que se comportar bem. Era uma exigência do meu pai. Educado, respeitoso, não arrumar confusão, não arrumar briga, né? Ele falou assim, é difícil para uma criança não arrumar uma briga, vamos dizer, confusão, né? Porque é de uma idade. Então, se a gente cumprisse com algumas coisas a mais e bem feita, talvez a gente ganhasse, tivesse um merecimento, né? Então, o presente não é... Hoje as pessoas presenteiam pelas crianças mal criadas, mal educadas, que fazem tudo errado. Nós não. Às vezes, por ser bom, só ser bom, a gente não tinha presente. A gente tinha que ser melhor. Vamos entender, né? Então, Deus. Deus entende isso também. Deus nos dá tudo. Mas para conquistar mais, a gente precisa ter merecimento. Só que a gente não lembra, a gente acha, a gente olha para a nossa vida e fala assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu estou aqui fazendo tudo certinho, né? Por que Deus está me dando uma vida difícil, entendendo que Deus escolheu, falou, não, vou dar uma vida difícil para ele, com todas as dificuldades do mundo, né? Apenas porque eu escolhi, olhei, né, os olhos dele, a cor da pele, a gente falou outro dia disso. E me deu uma vida difícil. Será que é isso? Será que esse Deus de amor que Jesus nos ensinou é esse ser? Né? Então, ele falou aqui, merecimento. O que é merecimento? Eu tenho que ser cada dia melhor para que a minha vida seja melhor. Só que a minha vida melhor, ela vai ser daqui a algum tempo, ela não vai ser agora. Não é porque eu fiz hoje que amanhã a vida está acontecendo, né? Eu estou recebendo e o Espiritismo nos mostra, né, nesse entendimento de ação e reação, que eu estou recebendo hoje a minha vida atual, eu estou recebendo de Deus aquilo que eu já fiz, mas não foi ontem, não foi antes de ontem. Eu já reencarnei aqui na Terra com as dificuldades que eu tive há muito tempo atrás. Então, o que eu fizer hoje, plantar hoje, pode ser que eu colha ainda amanhã, mas pode ser que eu colha muito longe disso. Só que nós, né, a gente está sempre buscando, né, aqui, qual é o mérito, o que eu recebo? Aí você falou, qual será o benefício disso? O que eu recebo por ser bom, né? É a pergunta que talvez todas as pessoas façam quando as pessoas dizem que a gente precisa ser bom. E aí alguns podem perguntar, mas bom para quê? Tanto que o
estudo do Evangelho, e ainda para algumas religiões ainda, né? Por exemplo, que não conhecem o Cristo, eles têm um entendimento de que a recompensa ela vem na vida presente. Ou que você morra ao morrer, você já receba algo, né? Não tem assim, não se tinha ou não se tem um entendimento de vida futura, né? Que nós vamos estudar ali no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, nas suas explicações, ele tenta falar dessa vida futura. Jesus tenta nos mostrar que nós, vivendo bem nessa vida, nós teremos recompensa futura. E se nós não estamos recebendo coisas boas agora, significa que nós não fizemos. Essa é a lei de ação e reação, essa é a justiça divina, e esse é o entendimento para a reencarnação que nós, espíritas, acreditamos. Né? As pessoas não têm ideia de reencarnação e tratam a reencarnação como algo muito ruim, ou algo que atrapalha alguma coisa em algum momento. Não, a reencarnação é um entendimento de justiça divina. Quando Jesus vai falar para nós assim, é necessário nascer de novo para alcançar o reino dos céus, ele está falando isso. E você não alcança o reino dos céus apenas porque morreu e porque você foi na igreja. Para você alcançar algo melhor numa vida, você vai ter que se transformar em algo melhor para viver aonde vivem as pessoas que estão melhores. Então ele já diz para nós, né, para alcançar o reino dos céus é preciso nascer de novo. Ou seja, o quantas vezes for necessária para a minha educação e para a minha melhoria. Para que eu possa caber aonde vivem as pessoas que fazem tudo certo. Porque senão vai acontecer de nós chegarmos num lugar e encontrarmos lá alguém que a gente não goste e vai achar assim, nossa, essa pessoa também está aqui, me comparando com aquela pessoa, achando que eu sou melhor do que essa pessoa. Para que isso não aconteça, é necessário que haja justiça. E essa justiça tem que ter algo que eu tenha feito para merecer coisas ruins ou tenha feito para merecer coisas boas. Então ele dá aqui uma lista, né, grandinha, né, não, né, de uma quantidade de coisas que nós devemos fazer para ser feliz. Só que no nosso entendimento, né, na nossa cabeça, ser feliz é ter coisas materiais. E o Espiritismo e as religiões, e Cristo, por exemplo, ele ensina que para nós sermos felizes, nós vamos ter que conquistar algo melhor. Mas essa conquista é interior, ela não é exterior. É uma conquista do que eu faço, da forma de agir. Agindo desse jeito, eu vou viver num lugar que é muito melhor do que esse que eu vivo. Só que eu gosto de viver aqui porque tem as coisas que eu aprendi a gostar. Mas eu não gosto das coisas que me acontecem por estar aqui. Existe lá um mundo de provas e expiações. O que é o mundo de provas e expiações? Não é um mundo feliz. O mundo feliz na contagem ou na hierarquia que é mostrada por Allan Kardec, esse mundo feliz é um outro mundo, fora daqui. Que para eu conquistar ele, eu tenho que aprender a fazer aqui. Para eu passar de ano, né, a conquistar algo ali na frente, maior do que isso, eu tenho que primeiro passar pelas provas desse, para galgar, né, um outro mundo. Então o mundo feliz não é esse. O mundo que nós vivemos é de provas e expiações. Onde eu passo por provas, onde eu sou testado a todo momento, e onde há expiações, onde eu venho reparar os erros praticados no passado. Que para muitas pessoas é muito difícil de entender isso. Mas a única forma de entender isso é entender como que a minha vida é atual. A minha vida atual é boa? Eu estou feliz com ela? Agora, o entendimento de vida material e de vida espiritual é que nos falta. Vida material nós já vivemos, nós não gostamos dela. Porque nós queremos da vida material só aquilo que me dá prazer. Mas a gente percebe que as coisas que dão prazer acabam me dando depressão. Acabam me dando angústia, ansiedade, um monte de coisa. Qual é a vida, né, que a gente ainda não aprendeu? Jesus era feliz. Por
que Jesus tinha, né? Se a gente for buscar, né? A gente adora e venera Jesus, mas o que Jesus tinha? A gente fala assim, nada de coisas materiais. E não queria isso. E não se importava com isso. Mas Jesus tinha todo o conhecimento e entendimento de vida espiritual. Ele era dono de si, da sua mente, né? Ele tinha um entendimento sobre tudo isso, sobre Deus e sobre a vida. E era feliz. Tanto feliz era que ele sai de um conforto, vamos dizer assim, do seu lar, né? Que ele falava, o meu reino não é desse mundo, ele vivia num outro lugar que é muito melhor do que o nosso. Mas ele abandona isso, né? O conforto do seu sofá, da frente da sua televisão, né? Em brincadeira, entre as, das suas bebidinhas, do seu conforto, e vem viver num mundo onde só tem problemas. Mas com o único objetivo de orientar essas pessoas que estão com problemas, o que é que elas precisam fazer para melhorar isso. Então, o entendimento de Jesus, ele é todo espiritual, mas que cabe ainda no nosso mundo material, porque nós somos ainda seres que vivemos no mundo material. Mas para que a gente saia daqui, para que a gente mude, para que a gente viva melhor, nós vamos ter que aprender a viver no mundo material com o entendimento espiritual. É muito difícil caber o entendimento espiritual no mundo material. E é muito difícil o mundo material caber no mundo espiritual. Pelo esse entendimento, por isso que Jesus vem, a pedagogia de Jesus, o ensinamento de Jesus é nos mostrar que nós precisamos das coisas materiais apenas para a sobrevivência. Mas elas não podem nos escravizar. Aonde que nós vamos ter que achar prazer que nós ainda não achamos? No trabalhar pelos outros. No fazer pelos outros. Então aqui ele diz assim, ser feliz enquanto é tempo. Até para ser feliz, o que eu preciso? Dar a mão àqueles que necessitam. Ajudar os pobres. Né? Visitar um enfermo. Agradecer os conselhos que recebemos dos mais velhos. Orar pelos outros. Auxiliar. Para que nós tenhamos méritos perante a Deus. Para que Deus fale, esse está cumprindo direitinho. Então esse vai receber. Porque nós vamos aprender, e isso é importante, nós vamos estudar. Hoje nós temos aqui um capítulo novo e ele vai falar disso, né? Que nós precisamos trabalhar. E a única coisa que a gente ouve das pessoas ao desencarnar de um ser aqui na Terra, ele foi descansar. E as coisas que mais nós fazemos na Terra é fugir de trabalhar. Adoramos feriado, adoramos fim de semana prolongado, adoramos jornadas mais curtas de trabalho. E aí a gente... comprando aposentadoria, né? Sim, buscando a aposentadoria o mais rápido possível. Né? A gente queria, não estava mostrando no Fantástico, né? Pessoas aposentando com 28 anos de idade, com erros. Né? Então a gente faz de tudo para não trabalhar, mas não quer deixar de receber. Mas o que mais Jesus nos ensina é isso, que o mérito perante a Deus são obras feitas, mas não as obras de trabalho, né? Que a gente trabalha em empresa, o trabalho que dá o dinheiro. É o trabalho perante aqueles que necessitam, que são o nosso próximo. Então, esse aqui, ele fala assim, ser feliz enquanto é tempo. Qual tempo? O tempo de dedicação pelos outros, que nós não fazemos ainda. Não conseguimos fazer, né? Então, é que assim, o entendimento do ensinamento de Jesus é entender que ajudar aos outros é algo bom. E que são esses, né? Essa forma, essa trabalhar, essa obra, que nos capacita para o mundo melhor. Para ir para o mundo feliz. Né? Eu sempre dou exemplo, né? Quando a gente não entende esse nosso merecimento. Porque às vezes a gente é boa pessoa, e parece que é igual você falou, né? Parece que não volta, né, o benefício de ser bom, né? Parece que você mais toma na cabeça ainda. Mas eu comparo isso, né, sempre a dois pais, né? Dois pais de adolescentes, um promete ao filho, se ele se esforçar no último ano do segundo grau, vai dar um carro para ele, né? E vai dar uma quantidade de dinheiro para ele aproveitar
a juventude. E o outro, fala para ele estudar, né? Dá lição para ele, ó, estuda bastante, porque o ano que vem você vai entrar numa boa universidade e eu vou te ajudar a pagar uma república para você continuar uma boa faculdade, né? O que vai para a faculdade, a princípio, o que ele vai acontecer? Vai sair da casa, vai sair do quarto, vai para um lugar mais difícil, uma cidade desconhecida, vai ficar com pouco dinheiro, né? Vai sofrer mais ainda para depois, lá na frente, talvez ter uma vida mais confortável. Já o outro, não. O outro que visou, né, visou a parte material, um carro, um dinheiro, o que acontece? Vai ficar na casinha dele, ter roupa lavada, comida, vai ter um carro, vai ter dinheiro, né? Já vai arrumar um emprego, já vai ter um dinheiro, tal. Esse, a princípio, teve o benefício material. Só que a longo prazo, né? No caso nosso, fazendo analogia, uma vida posterior, quem que vai ficar melhor, né, na vida? Então, por muitas vezes, a gente não entende os desígnios de Deus, né? Muitas vezes a gente faz a coisa certa e parece que vem mais lição ainda. Faz a coisa certa e vem mais lição ainda, vem mais dificuldade. Ou seja, a gente não sabe o que Deus está prometendo, está reservando para a gente lá na frente, né? Aí entra a fé, né? Então você tem que ter a fé que fazendo a coisa certa, uma hora você vai cair em sã consciência e vai ser recompensado, né? Por muitas vezes até na sua mudança de visualizar o que realmente é bom para você ou não. Você falou assim, o que que Deus está esperando de nós? Quanto mais eu sofro, mais coisas vêm, o que que ele está me fazendo? Ele está me capacitando. É me lapidando. Sim. Agora ele falou assim, esse é o problema, né? Quando um professor exige muito do aluno, o aluno fica bravo. O aluno quer fazer dois exercicinhos e brincar o resto da aula. A gente fala assim, tá, depois que ele sair dali e for trabalhar, o que que ele vai alcançar? É. Que tipo de emprego ele vai ter? Então, assim, o que que Deus está fazendo? Ele está me capacitando para ser algo bom, porque senão eu vou sofrer. Porque se eu fugir da escola, se eu ficar levando a vida matando aula, eu vou sofrer lá na frente. Então, o que que Deus espera de mim? Né? Que eu me torne algo melhor. Então, o que ele está fazendo, como você falou, me lapidando. Né? Então, eu falo assim, eu aprendi, né? Nós aprendemos em casa, e acho que na nossa época era isso. Hoje as pessoas têm preocupação em acordar o filho cedo, porque a judiação vai acordar cedo. E a gente sabe que para você ser capacitado para uma vida lá na frente, você tem que acordar cedo, sim. Acordar cedo não é algo ruim. Né? Lógico, uma certa idade depois, você vai chegando, né, seu corpo vai ficando mais cansado, mais difícil Mas quando é jovem, né, você tem a disposição. Que raiva do pai e da mãe, né? Não Acordar é? muito cedo, né? Eu falo assim, mas não é isso. Ele fala assim, eu Herdei. aprendi. Eu é assim, quando eu era o menor da casa, a função minha era esperar o padeiro, né, que não tinha padaria daquela época, entregava com perua, esperar o pão e o leite de manhã, a hora que a perua buzinasse em frente de casa, eu tinha que estar lá na frente para receber isso. Essa era a minha função, de mais novo. Né? Aí eu já, ai, coitadinho, ai, tem que acordar cedo, ai, né? Hoje tem perua que passa na frente da casa e leva as crianças para a escola. A gente andava, né? Saía no frio, do jeito que tivesse, com chuva, ia, né? Isso não faz da gente algo pior. Muito pelo contrário. Então, quando fala assim, o trabalho, todo mundo fala, né? O trabalho dignifica o homem. E qual coisa que mais nós vamos ter quando as pessoas se atentarem para isso, né? Que algumas religiões ainda não ensinam, que duas coisas nós vamos poder ter, duas opções nós vamos poder ter após o desencarne. Né? Ou nós não vamos fazer nada num local de sofrimento, ou nós vamos ter num lugar maravilhoso com bastante trabalho. Nós vamos escolher qual que é que nós queremos. É só assistir nosso celular, nós vamos lembrar. André Luiz foi para aquele mundo, qual que era, o que se tinha lá? Muito trabalho. E se você não quisesse trabalhar, você teria que sair dali. Fugir dali, ir para um lugar onde tem facilidades, mas que não é o mundo melhor. O mundo melhor é onde tem esse trabalho. Então, quando as pessoas entenderem, né, e a gente vai precisar entender isso, é o ensinamento de Jesus. A gente pegar o ensinamento de Jesus, Jesus ensina a todo momento a se preocupar com o outro, né? A amar, né? Não amor, aquele que é amor nosso, amor
de querer o bem de todos, né? De querer ver a outra pessoa bem, né? De capacitar essa pessoa para ela dar conta da vida dela é difícil, né? O que Jesus pega aqui na Terra é isso. Ele chama as pessoas e pergunta: o que que você quer de mim? Ah, eu preciso que você me ajude. Beleza. E se você não precisar de ajuda? Ele falava, né? Vem me ajudar. Vem trabalhar comigo que eu tenho muito trabalho. Né? Então a gente vai precisar, na verdade, entender isso, né? O que é que nos espera, o que nos aguarda na vida espiritual. A gente ainda está achando que vai achar um lugar onde vai ficar sentado, deitado, né? Sentadinho do lado de Deus, olhando para nada. Que vida é essa? Será que é isso que nós queremos? As pessoas ficam dentro de casa um tempo, não vejo a hora de sair, né? De ter alguma coisa para fazer. Mas esse fazer é diferente do fazer lá. E agora tu fala assim, imagine você não ter nada para fazer no mundo espiritual. Quanto tempo ficar lá sem fazer nada, sentadinho, né? Esperando, né? Vendo as nuvens, aquilo, que marasmo, né? Que vida. Então a gente não tem, na verdade, ideia, entendimento de como é o mundo espiritual. É isso que, na verdade, Jesus nos mostra. É isso que o Espiritismo tenta nos mostrar. Né? As pessoas não se atentaram ainda para isso. Então, trabalhar, trabalhar, trabalhar. É, isso aí. Vamos iniciar então com as preces hoje. Sim. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores e nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, Oswaldo, vamos à nossa pergunta do nosso seguidor, do internauta. Uma pergunta sobre os anjos, né? A Igreja Católica, muitas religiões cristãs falam em anjos, né? Demônios, falam em santos, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre esses seres? A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Até algumas... Quem são os anjos, né? Aparentemente, a ideia, né, da religião que assumiu, né, depois de Cristo, ela dá um entendimento de que anjos são seres que foram criados por Deus para viver uma vida tranquila e de boa, né? E nós, os seres que fomos destinados às coisas ruins. Mas o que é mais interessante, né? Quem são os anjos? No entendimento do Espiritismo, é até interessante, porque nós vamos pegar a Bíblia e quando ela fala de anjos, ela fala de anjos guiando pessoas. Seres, anjos vindo auxiliar alguém. Né? Então existe também, né, a ideia dos anjos da guarda, que algumas religiões elas acabam entendendo que existem
seres que, desde o começo de nossa vida, aqui na Terra, eles são colocados em nossa vida para nos guiar. E aí, dando a impressão que são seres que, além de serem melhores do que nós na criação, eles têm a função, muitas das vezes, de nos proteger. O Espiritismo, ele não fala de anjos. Né? A palavra anjo, ela fala em seres que vivem no mundo espiritual. E quem são esses seres? Esses seres são seres que já estão fora do mundo material. Então, quando nós formos falar em estudo, e é a ideia do Allan Kardec, ele sempre vai relacionar o nosso estudo estando na Terra e entendendo o que acontece fora da Terra. O Espiritismo surge com a ideia de seres que não são vistos, não são enxergados pelos nossos olhos materiais, mas que eles vivem em algum lugar e que de onde eles se comunicam. A gente já comentou, né, numa outra aula, numa outra pergunta, se poderiam, né, você até falou em anjos e demônios, né, no entendimento, né, das religiões não espíritas, principalmente as religiões cristãs, elas dão a entender que tem seres de luz que são anjos da guarda, mas que foram criados separados. E que alguns seres que deram errado nessa criação viraram seres ruins e foram separados numa outra categoria. E que nessa categoria existem só os que fazem a maldade, que são demônios, e os que só fazem bem, que são os anjos. Já o entendimento espírita, que vem de um entendimento de Jesus, todos os seres que estão fora do mundo material são espíritos. Né? Nós somos espíritos, só que encarnados. Os espíritos, para Allan Kardec, no estudo que a gente faz, espíritos são seres desencarnados. Então, todos que estão fora da Terra são espíritos. A única pergunta que se deve fazer é: são seres de luz ou são seres de trevas? Mas como Deus é bom e não cria nada ruim, os seres que não estão bem são por falta de entendimento. E os seres que estão bem foram aqueles que aprenderam. Aprenderam o quê? A gente acabou de falar no Gotas de Paz. Qual é o entendimento de Deus para aquilo que nós para aquilo que nós fazemos, perdão. Entendimento do que eu posso fazer dentro da lei de Deus ou o que eu posso fazer fora da lei de Deus. Então, quem são os seres que vão receber coisas melhores, que terão méritos melhores, que a gente falou no Gotas de Paz? Aqueles que trabalham em benefício dos outros, ou aqueles que fazem o bem. Existem seres que fazem o mal? Sim. Mas não são seres criados para o mal, são seres que não têm o conhecimento do bem. Quando nós estamos no mundo espiritual, ou nós estamos bem ou nós estamos mal. Ou nós seremos seres de luz para iluminar alguém, ou nós seremos seres de trevas que vamos estar nas trevas e não fazendo o que é correto. Quem seriam os anjos para nós no entendimento do espiritismo? Seriam seres que, ao sair da Terra, depois de muito tempo reencarnando, conseguiram aprender a fazer o correto. E hoje eles se encontram no mundo espiritual. O que eles fazem? Bem.
a gente falou ali, né? O que que Jesus ali, né? O que que Deus espera de mim? Que eu auxilie. Qual é a felicidade que me está reservada? Um mundo melhor. Como que eu consigo isso? Fazendo o bem, fazendo o correto. Se eu não sei fazer o correto, eu ainda sou um aluno no jardim da infância. Eu preciso que alguém me mostre o caminho. Eu preciso que alguém me guie. Eu falei, na Bíblia, se você for pegar esses seres que apareceram como anjos, o que que eles estavam fazendo? Eles apareciam para trazer uma informação, para guiar alguém para algum caminho melhor, para mostrar um caminho, para auxiliar. Aí eu falei ali, né? Há uma ideia de que existem anjos da guarda ou anjos de guarda ou anjos guardiães. Quem seriam eles? Seres criados por Deus, à parte, para serem felizes por todo sempre, ou o entendimento que o Espiritismo tem, de seres que ao passarem por reencarnações, por um nascer de novo que Jesus fala, aprenderam depois de muito tempo a fazer o que Jesus ensina. E onde eles estão hoje? Descansando à direita de Deus, descansando ao lado de Deus, vivendo uma nuvenzinha? Não, estão trabalhando. Trabalhando para quem? Trabalhando para aqueles seres que ainda não sabem o que fazer. Auxiliando Deus para nos mostrar um caminho, para nos ajudar. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, Deus me abandonou. Não. Assim, o Espiritismo é a prova clara, diz que Deus não abandona ninguém. Sempre tem alguém, encarnado ou desencarnado, que aparece no nosso lado, enviado por Deus, para nos ajudar de alguma forma. Só que como é essa ajuda? É porque a gente espera, quando a gente descobre que existe um mundo espiritual, né, e que existem seres lá que têm algum conhecimento, a gente já quer usar isso para ganhar algum benefício. Né? O que mais você vai ouvir quando as pessoas se interpretam, ah, se tem mesmo alguém no mundo espiritual e que eu posso conversar com ele, por que, que ele não me passa o número da loteria, disso ou daquilo? Ninguém fala assim, ah, por que, que ele não me aconselha, né, a como portar-se aqui na Terra, como fazer as coisas corretas? Só penso em coisas materiais, né? Ajudar a ganhar dinheiro. É a primeira coisa que aparece, né? Por isso que algumas entidades e algumas religiões, elas se voltam para o caminho errado, porque existem pessoas que acreditam nisso. Então você vai ver lá, né? Até tem um colega que ele fala que é guia espiritual de poste ou entidade de poste, né? Venha ganhar dinheiro, venha trazer, né? Traga o seu amor de volta, ajudo você. E aí, como eu acredito nisso, eu caio no conto deles, né? Aí, em vez de ganhar dinheiro, eu vou dar dinheiro para ele, né? Para ele fazer um trabalho para eu ganhar dinheiro, fazer um trabalho para eu ganhar emprego, né? A gente só espera do mundo espiritual coisas que eu posso ganhar materialmente, que possa me trazer benefícios materiais. Só que nós vamos aprender a entender que esses seres anjos, quando se tornarem anjos, que é o entendimento de uma religião, né? E eles vão mostrar que eles estão capazes de nos ajudar. Agora, sim, quando você vai ler lá no livro dos Espíritos, como que eles podem nos ajudar? Eles até podem nos ajudar com coisas materiais, mas não é a função deles nos ajudar com coisas materiais. A função dele é nos guiar para um caminho do bem. Como que eles podem nos ajudar? Através de conselhos, através de intuição, seja através de sonhos, seja através de algo que eu encontre no meu caminho,
Mas se eu estiver bem conectado, eu chego a ouvir a voz dele, dizendo para eu não fazer tal coisa. Que muitos dizem que é a voz da consciência. Mas como nós não temos conhecimento do certo ou do correto, a maioria das vezes nós vamos ouvir conselhos errados. E a gente fala assim, de onde viriam os conselhos errados? De quem viria esse conselho errado? Né? Por isso que aí algumas religiões vão falar em demônios, né? De seres ruins. Existem seres ruins, sim, como existem na Terra. Mas a gente deve sempre entender se Deus é um ser sábio, né? Nessa sabedoria sem tamanho. Se Deus é um ser justo, amoroso, bondoso, ele não vai criar seres maus. Não pode vir dele a criação de um ser mau. Então, existe outro criador? Não, não pode existir, porque se existir dois criadores, né, isso foi o estudo primeiro de Kardec, não existe dois seres no universo, existe um só, um Deus único. O Deus único que existe é bondoso, amoroso, sábio, justo. Então, ele não criou seres ruins. Então, por que existem seres ruins? Porque eles não conhecem o que é o correto. Eles não conhecem o certo. Quando eu não sei o correto a fazer, eu faço o incorreto. Né? Eu falo sempre, cito assim, você vai trabalhar, aí a pessoa vem e você começa a trabalhar lá. Você vai trabalhar, a gente está fazendo de forma errada o serviço. Por que você faz de forma errada? Porque você não conhece. Aí vem alguma pessoa que conhece o serviço e fala assim, não, você está fazendo errado. É dessa forma que se faz. Vai orientando, até que você consiga fazer na forma correta. Isso é com todo o tipo de trabalho que existe na Terra, com tudo aquilo que a gente faz. Da mesma forma, os seres que têm conhecimento vão nos ensinar a fazer o correto. Os seres que não têm conhecimento, com certeza, se eles tentarem nos ensinar, eles vão ensinar de forma errada. Mas quem precisa saber isso sou eu. Por isso que Deus nos dá, né? Deus, através de Jesus, nos dá uma medida de entendimento. O que é o correto e o que não é o correto. O correto, tudo aquilo que vai em direção às coisas de Deus. E quais são as coisas de Deus? Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, como a si mesmo. Qualquer coisa que prejudique qualquer pessoa é errado. O dia que as pessoas que vão à igreja, que são religiosos, entenderem isso, ninguém faz mal para ninguém. Agora, quando você vai a uma igreja e sai da igreja fazendo errado, essa igreja está errada. Porque isso, eu falei, né? O entendimento de Allan Kardec nos ensinamentos. Ele fala assim, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E qualquer religião que não cumpra isso, ela está errada. Então, se a religião ensina você a fazer errado, passar a perna nos outros, matar, né, ofender, prejudicar, está errado. Porque o caminho até Deus é o caminho de amor, é o caminho do bem, é o caminho de fazer as coisas corretas. Então, qualquer ser que se considere anjo, que seja luz, ele vai ensinar o correto. Mas de como que ele vai ensinar isso? Através de conselho. Ele não consegue, porque uma das coisas que Deus nos deu e que é a melhor coisa que existe, às vezes não parece, é o livre-arbítrio. Então eu posso chegar para uma pessoa e falar, ó, o que você está fazendo é errado, mas quem vai decidir se quer continuar errado ou não é ela. Então qual é a função do anjo, ou até de anjo de guarda? É ensinar as pessoas a fazerem o correto. Então, entendimento do espiritismo que anjos são seres de luz, seres que já viveram, que já passaram por reencarnações e hoje estão melhores. E qual é a função deles? Ensinar aqueles que estão atrasados, como um irmão mais velho, como um irmão maior,
que já aprendeu e tem obrigação em ensinar os mais novos. Acredito que seja isso, né? O nosso tempo vai ficar meio escasso, né? A gente continua ou fala mais numa outra oportunidade. Tá certo. Então vamos ao nosso evangelho propriamente dito. Estamos no capítulo 20, né? Os trabalhadores. Iniciando hoje. Iniciar hoje. Então, missão dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Você quer que eu leia ou você já vai explicar? Não, a gente vai ter aí acho que uns 12 minutos, né? Até o nosso horário. Eu pus hoje, né? No nosso bannerzinho da live, eu só coloquei o item 1, propositadamente, para que a gente estude isso separado. O item 1, que é dos trabalhadores, o nome do capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. Eu vou ler, só para que a gente entenda, ele diz assim, né? Item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda para sua jornada de trabalho. Enviou-os à vinha. Saiu ainda mais tarde, né, depois de passado um tempo, ele usa aqui terceira hora do dia, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, lhes disse, ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E saindo na 10ª, tá? E assim foi, porque permaneceis o dia todo sem trabalhar, né? Ele está convidando as pessoas a trabalhar, e muitos ainda estão sem trabalhar. Aí ele foi, porque ninguém vos foi porque ninguém nos assalariou ainda, disseram. E eles lhe disse também, vós outros, ide para a minha vinha. E chegado ao final do dia, né, o Senhor disse àquele que tomava conta dos seus negócios, chamais os trabalhadores e pagai-os, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram receber, que vieram por primeiro, julgaram que deveriam receber mais. Todos receberam uma moeda. Aí, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-lo, murmuraram contra o pai de família, dizendo, os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas com uma resposta, disse a um deles, meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto a dei a vós. Não me é permitido fazer o que eu quero? Vosso olho é mau, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É muito interessante, né, que hoje nós falamos no Gota de Paz de trabalho, na pergunta sobre os anjos, nós falamos de trabalho. E o primeiro item, que é o capítulo que nós vamos começar a estudar, ele fala de trabalho. Jesus, em todos os seus momentos, para convidar as pessoas, ele utiliza de uma metáfora ou de uma parábola, dizendo que ele é um trabalhador, um ser que vem praticamente fazer isso, né? Convidar as pessoas a trabalhar. Trabalhar aonde? Na sua vinha. Ele usa o termo, né, de cuidar de uva, né, para fazer vinho da minha vinha. É a forma que ele utiliza, né? Tanto que o Livro dos Espíritos, na primeira página, tem um ramo, né, uma parreira de uva, um desenho da uva, que representa, e até tem uma explicação de como é o entendimento do vinho, da uva, da parreira. Mas o que nós vamos perceber, e a gente já falou, o que mais Jesus quer, ou o que mais que Deus quer de nós, é que nós trabalhemos pelos outros. Né? A gente só vai ouvir nas religiões, e muitas delas fazem,
convidando as pessoas a trabalhar em benefício dos outros. E o que mais nós fazemos é fugir do trabalho. E quando alguém nos convida a trabalhar, nós queremos saber o que é que nós vamos ganhar por isso. O que é interessante aqui, né, que ele convida todos ao trabalho. E fala que cada um que trabalhar vai ganhar uma moeda. O que vai cedo ganha uma moeda, o que vai tarde ganha uma moeda. Só que na hora de pagar, o que que entra no pagamento? A inveja, a cobiça. Eu fui convidado a ganhar uma moeda. Cedinho que eu entrei a trabalhar. E o último que eu ganhei uma moeda. Só que quando eu olho quem trabalhou menos ganhando uma moeda, o que que entra ali? Eu acho que é injustiça. Lógico que no trabalho material não dá para fazer isso. Mas aqui nós não estamos falando de trabalho material, e sim de trabalho espiritual, do convite de Jesus de que a qualquer momento a gente esteja preparado para trabalhar. Você falou de fé agora há pouco, e a gente acabou de encerrar um capítulo de fé. E a fé nos ensina como trabalhar. Quando eu tenho fé em alguma coisa, eu vou trabalhar por aquilo feliz da vida. O difícil é trabalhar sem, né, ter esse entendimento. Eu não vou fazer isso. Então, por isso que eu falo, está muito difícil para nós ajudarmos Jesus, porque nós somos ainda gananciosos, egoístas, orgulhosos, e nós queremos trabalhar recebendo um benefício. Tanto que no Bodas de Paz, quando ele termina, depois de falar o que nós devemos fazer, ele pergunta qual será o benefício, né? Qual será meu mérito? Qual será a minha recompensa? Nós queremos ter uma recompensa. E hoje, né, entendendo os ensinamentos de Jesus, qual é a recompensa que nós receberemos por fazer tudo certo? Ou por trabalhar para Deus e para Jesus? O benefício de alcançar algo melhor. Não vai ser dinheiro. É até interessante, né, quem tiver oportunidade, eu sempre cito isso, né? O livro Nosso Lar, ele inicia uma sequência de uma história de um espírito, André Luiz, no mundo espiritual, e nós vamos conhecer um bônus hora, né? Que é um pagamento para as pessoas que não é moeda, é apenas um modo de dizer que você tem uma. E o bônus hora é para aquele que faz o serviço mais pesado, e o bônus hora é para aquele que faz o serviço mais leve. Mas todo o serviço no mundo espiritual tem o seu valor, seja o que varre, seja o que cura, seja o que, né, retira os seres do mundo escuro, todos ganham um bônus hora. É uma recompensa pequena, aparentemente, por aquilo que nós queremos, né? Porque nós vamos aprender no mundo material, primeiro, a ganância, né? O ter, o material. É difícil você trabalhar não pensando em receber, né? E a gente fala, né? Qual é o benefício? Por isso que ele fala assim, o benefício de trabalhar pelos outros seria a felicidade, que nós ainda não encontramos. Mas que os seres iluminados que estiveram na Terra fazendo isso são felizes por ter esse trabalho. Por trabalhar para Deus. Imagine que mérito maravilhoso você trabalhar para Deus, né? Deus falar assim, eu quero você trabalhando comigo. Porque nós, na verdade, queremos escravizar. Nós queremos Deus trabalhando para nós. Nós queremos o anjo da guarda, Jesus, fazendo alguma coisa por mim. Para quê? Para que eu fique em casa sem fazer nada. Deus conserta a minha vida para eu ficar aqui quietinho. Deus cuida das pessoas que estão na rua para mim ficar debaixo da minha coberta quentinho. Deus dá alimento para aqueles que estão passando fome para que eu possa comer o meu alimento aqui bem tranquilo e não ter peso na consciência. Nós não conseguimos trabalhar se nós trabalharmos, mas o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Hoje uma criança, né, se você fala para ela assim, faz um serviço para mim, mas o que eu vou ganhar? Porque já está nessa ideia de material. Muitas pessoas, muitos religiosos estão ensinando as crianças a visitar asilos, a ir em obras de caridade, para que elas percebam, entendam? Dividir seus brinquedos com aqueles que não têm, né? Então, o que Jesus nos convida a trabalhar? Trabalhar aonde? Na sua vinha. Qual é a sua vinha? As pessoas necessitadas do mundo material e do mundo espiritual. Então, esse início de capítulo ele vai falar de trabalhadores, ele vai falar de trabalho, de trabalhar.
depois que eu aprender tudo que Jesus me ensinou com relação à lei de Deus, eu estou capacitado para trabalhar, né? E aí nós vamos perceber se nós queremos ou não trabalhar em benefício, né? Ou trabalhar para Deus e para Jesus, né? Para iniciar, é mais ou menos isso. Foi. Trabalhar sempre, né? Nada de cansar. Sempre, vai ter trabalho por muito tempo, por toda a eternidade. Porque Deus não para de criar. Se ele não para de criar, sempre vai estar nascendo um ser. Nascendo um ser, esse ser vai passar por todas as etapas de uma vida. Vai errar, vai sofrer. Então sempre vai ter trabalho para nós fazermos. Isso nunca vai acabar. Mas isso ainda não cabe no nosso pensamento. Mas vamos. Foi. Então vamos encerrar então, Zó. Que assim seja. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passe espiritual em cada um de nós, cada um participante dessa live, que as correntes médicas, correntes passistas possam trazer do laboratório espiritual e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós. E assim nós vamos pensar também em nossos familiares, entes queridos, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de participar desse estudo, que através do nosso pensamento nós possamos levar o nosso pensamento até eles, pedindo a essas correntes espirituais que possam auxiliar a esses entes queridos, os nossos familiares, amigos, e que eles possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, sejam os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece,
que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Então, até segunda-feira que vem o novo. Obrigado. Boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite a todos, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja.